Imagine acordar em um país onde o dinheiro evaporou da noite para o dia, onde os investidores que construíram arranha-céus, financiaram fábricas, alimentaram sonhos, simplesmente fecharam a torneira, sem aviso. É exatamente aqui que começa a nossa história. No momento em que a China decidiu apertar o freio, congelar todos os investimentos nos Estados Unidos e mandar um recado claro ao mundo inteiro, o jogo mudou. Até ontem, a maré de capital chinês era parte da vida americana. Ela construía, inovava, empregava, era o combustível invisível de tech hubs em São Francisco, de prédios luxuosos em Miami, de fábricas renascendo no coração esquecido do país. Era dinheiro que não batia tambor, mas fazia a máquina girar. Pequim culpou diretamente a instabilidade vinda de Washington. E com razão. Trump, em sua escalada populista e agressiva, lançou uma tarifa histórica de 145% sobre produtos chineses, tentando forçar um recuo em Pequim. Mas o que veio não foi submissão, foi retaliação. Uma decisão que não mirava apenas o governo americano, mirava o país inteiro. Enquanto Trump falava em proteger a América, a realidade nos bastidores era outra. As bolsas entraram em queda livre. O Dow Jones perdeu mais de 1.700 pontos em 2 dias, o maior tombo em anos. Investidores correram para proteger seus ativos. Empresas americanas que dependiam de capital estrangeiro para expandir, pararam no meio do caminho como carros em pane no meio da estrada. E quem sentiu primeiro foram os cidadãos comuns, preços subindo, empregos ameaçados, o futuro ficando cada vez mais nebuloso. O que começou como uma estratégia virou uma tempestade perfeita. Mas a decisão da China de congelar investimentos foi só a primeira peça de um dominó muito maior. Pergunte-se, o que acontece quando o maior parceiro econômico do mundo decide que você não é mais confiável? Quando ele não apenas fecha a carteira, mas começa a olhar para outros lugares, Europa, África, América do Sul, com o dinheiro que antes era seu? A resposta é: você perde o futuro. Por anos, a China despejou bilhões em setores críticos nos Estados Unidos: tecnologia, imóveis, manufatura pesada. Era mais do que transações financeiras. Era uma teia invisível que conectava inovação, produção e crescimento em todas as esferas da sociedade americana. De startups promissoras em Seattle, até pequenas construtoras em Dallas, passando por produtoras de filmes em Hollywood, a influência era ampla, profunda e, até então, confortável. Ninguém pensava muito nisso enquanto o dinheiro fluía. Ninguém questionava de onde vinham os cheques enquanto empregos eram criados e sonhos financiados. Mas Trump pensou. Ou melhor, reagiu. E ao reagir sem um plano concreto, além do slogan de America First, ele desencadeou algo que nem seus piores críticos esperavam ser tão rápido: um colapso. Só que, ao contrário de uma guerra com tanques e aviões, essa guerra é travada nos números, nos contratos desfeitos, nos projetos arquivados. Ela é travada em reuniões de conselho de administração, onde palavras como recessão, reestruturação e demissões começam a dominar o vocabulário. Você sente essa guerra no bolso, no prato, na fila de emprego. E o impacto psicológico é ainda mais devastador do que o econômico. De repente, o americano médio começa a perceber que a segurança que ele conhecia era ilusória. Que o inimigo não era um trabalhador mexicano ou um imigrante buscando o sonho americano, mas uma política externa errática que conseguiu, em tempo recorde, transformar amigos em rivais e investidores em fantasmas. A decisão de Pequim não foi um grito de guerra. Foi uma nota, emitida pela Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro da China, ordenando o congelamento total de novos investimentos em solo americano. Um simples ato administrativo, mas com o peso de um terremoto econômico. E então começaram as histórias reais. Em São Francisco, um novo centro de tecnologia que prometia criar 2.000 empregos congelou sua construção. Em Atlanta, um projeto de habitação popular, parcialmente financiado por um fundo chinês, parou no meio da execução, deixando centenas de famílias sem casa. Em Ohio, uma fábrica de componentes automotivos que contava com financiamento chinês para dobrar sua capacidade de produção, cancelou as contratações previstas. O que liga todas essas histórias? Não são números, são pessoas. Pessoas reais, famílias, trabalhadores que acreditaram em promessas de futuro e agora veem seus sonhos evaporando. E aqui surge a pergunta que ninguém em Washington quer responder. Quem vai preencher o vazio deixado pela saída da China? O capital é como água. Ele flui para onde encontra menos resistência, onde sente estabilidade e promessa de retorno. Com os Estados Unidos sendo vistos agora como arriscados e imprevisíveis, para onde essa água está fluindo? Para a Europa, para o Sudeste Asiático, para mercados emergentes dispostos a receber o dinheiro chinês com braços abertos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a atmosfera é de choque, de incredulidade, de medo. Não era assim que deveria ser. Trump prometeu uma América mais forte, mais independente. Mas o que se vê é uma América isolada, mais fraca, uma potência que, por orgulho, por teimosia,
está cavando seu próprio declínio econômico. E o mais irônico de tudo, foi exatamente o setor que mais apoiou Trump, a indústria, a agricultura, os pequenos empresários que agora pagam o preço mais alto. Imagine construir uma casa inteira e, no momento final, perceber que falta o cimento. Que não importa o quanto você tenha investido, se a peça vital, invisível e insubstituível for retirada, tudo desmorona. É exatamente isso que a China começou a fazer com a economia americana, arrancando o cimento que sustentava indústrias inteiras sem precisar disparar um único tiro. Enquanto os holofotes ainda estavam focados no congelamento dos investimentos, Pequim moveu outra peça estratégica no tabuleiro global. Impôs um 84% de tarifa sobre produtos americanos e, pior ainda, baniu a exportação de 7 minerais raros absolutamente essenciais para a tecnologia e a defesa dos Estados Unidos. Esses minerais, como o neodímio, o disprósio e o lantânio, talvez não sejam nomes familiares para a maioria das pessoas, mas sem eles não existem iPhones, não existem carros elétricos, não existem turbinas eólicas e muito menos caças de última geração para proteger o espaço aéreo americano. Esses elementos são o coração invisível da vida moderna. E de repente, a mão que controlava esse coração decidiu fechar o punho. A primeira reação nos Estados Unidos foi de incredulidade. Isso é temporário, diziam alguns analistas otimistas nas primeiras horas. É só uma jogada de negociação, insistiam outros, mas rapidamente ficou claro que a China não estava blefando. Era o início de uma estratégia, e quem estava no centro dessa armadilha eram empresas e trabalhadores comuns. Em Austin, no Texas, a fábrica de uma startup de tecnologia que fabricava baterias para carros elétricos simplesmente parou a produção. Sem o disprósio necessário para os ímãs de alta performance, as linhas de montagem ficaram vazias e centenas de trabalhadores foram mandados para casa sem saber quando ou se voltariam. Em Detroit, uma planta da indústria automotiva que dependia de magnésio e neodímio para componentes de motores elétricos suspendeu projetos de novos modelos. Engenheiros, operários e fornecedores que até então apostavam no crescimento da economia verde americana agora enfrentavam demissões e corte de horas. Essas histórias não são exceções isoladas. Elas são sintomas de um problema, uma dependência que foi ignorada até ser tarde demais. Pense nisso. Seu celular, sua televisão, seu carro, até mesmo o sistema de navegação de aviões comerciais, tudo isso depende de elementos que a China controla com mão de ferro. E quando Pequim decidiu cortar o fluxo, o impacto chegou direto ao seu dia a dia. Menos produtos nas prateleiras, preços subindo, inovações sendo atrasadas ou canceladas. E o governo americano? Pegos de surpresa, tentaram minimizar. Anunciaram planos para buscar alternativas, mineração nacional, acordos com outros países, investimentos em pesquisa. Mas todos esses planos têm uma coisa em comum: levam anos para sair do papel. Anos que a economia americana não tem. Enquanto isso, a China apertava ainda mais o cerco. Além do banimento dos minerais raros, Pequim sinalizou algo ainda mais devastador: a possibilidade de vender suas reservas de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para quem não está familiarizado, a China é uma das maiores detentoras da dívida americana, trilhões de dólares em papéis que sustentam o funcionamento do governo dos Estados Unidos. Se a China começa a despejar esses títulos no mercado, o resultado é simples: o valor do dólar despenca, a inflação dispara, os juros sobem e o custo de vida para cada americano sobe junto. A casa própria fica mais cara. O crédito estudantil fica mais caro. O financiamento do carro, da pequena empresa, do cartão de crédito, tudo vira uma armadilha de dívidas. E mais uma vez, quem paga a conta não são os bilionários em Wall Street. São as famílias comuns, gente como o Jack, dono de uma pequena oficina mecânica em Ohio, que viu os preços das peças subirem 30% em poucos meses e já não sabe se conseguirá manter as portas abertas no próximo inverno. Gente como a Maria, professora na Flórida, cuja aposentadoria, antes segura, agora derrete lentamente enquanto o mercado de ações despenca. Trump vendia sua política econômica como resgatar a América dos caprichos estrangeiros, mas na prática, ele a deixou mais vulnerável do que nunca encurralada, sem recursos estratégicos, com aliados desconfiados e inimigos em vantagem. Porque no final do dia, o que a China fez foi simples. Ela expôs uma verdade que poucos queriam encarar. A América, tão acostumada a ser a superpotência inabalável, construiu sua economia moderna com peças que não fabrica, com materiais que não controla, com dependências que não admite. E agora, quando o jogo mudou, não há plano de contingência, não há salvador à vista. Analistas começam a falar abertamente sobre recessão técnica, desindustrialização precoce, perda de hegemonia tecnológica. Termos para uma realidade dolorosa, sentida nos supermercados, nos postos de gasolina, nas filas de desemprego.
Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Às vezes, a maior tragédia não acontece com uma explosão. Acontece no eco de fábricas abandonadas, no frio documento de cancelamento que chega por e-mail, sem desculpas, sem volta. É exatamente esse tipo de ruído que está se espalhando pela América agora, e poucos estão preparados para o que virá a seguir. Depois do congelamento dos investimentos e da restrição aos minerais raros, veio a terceira grande fissura: a interrupção dos projetos que sustentavam a esperança de milhares de trabalhadores. E o que parecia ser apenas um baque financeiro começou a se revelar como algo muito mais profundo: um ataque direto ao motor da vida cotidiana. Em Seattle, a construção de um gigantesco parque tecnológico, financiado parcialmente por capital chinês, simplesmente parou. O projeto prometia revitalizar a cidade, criar mais de 2.000 empregos e atrair inovação de ponta. Agora, os guindastes estão parados como esqueletos no horizonte, lembrando diariamente o que poderia ter sido. Em Geórgia, uma pequena cidade apostava tudo em uma nova fábrica de tecidos modernizada com recursos chineses. Seriam 300 novos empregos. Uma chance real de tirar famílias inteiras da pobreza e devolver dignidade ao interior americano. Hoje, o galpão vazio é um monumento ao que foi perdido antes mesmo de nascer. Se a base do crescimento econômico são os projetos que geram empregos, que geram consumo, que geram esperança, está ruindo o que sustenta uma sociedade? Enquanto políticos em Washington continuam discursando sobre resistência e negociação, o efeito real é sentido na carne de quem acreditou no sonho americano. Em Ohio, por exemplo, uma fábrica de autopeças, que dependia de financiamento externo para dobrar sua capacidade, anunciou a suspensão de todas as contratações previstas para 2025. Foram 120 promessas de emprego evaporadas da noite para o dia. Famílias que já haviam planejado mudar de casa, comprar carros, investir em educação para os filhos, agora encaram um futuro congelado tão congelado quanto os investimentos que bancariam esses sonhos. Você já se perguntou como se reconstrói a confiança depois de uma traição desse tamanho? Não é só a perda material. É o golpe na alma coletiva de um povo que foi ensinado a acreditar que trabalho duro é suficiente. Que se você se esforçar, as oportunidades virão. Mas agora, a realidade parece cuspir na cara dessa crença. E o impacto vai muito além dos trabalhadores diretamente afetados. Pense no barzinho que abriria ao lado da nova fábrica. No supermercado que ampliaria sua loja para atender as novas famílias. No professor contratado para dar aulas extras às crianças que chegariam. Cada projeto paralisado gera um efeito dominó de destruição, matando possibilidades antes mesmo que elas floresçam. Em Los Angeles, um projeto de expansão habitacional que dependia de fundos chineses foi cancelado na metade. As estruturas começaram a apodrecer. Empreiteiros foram à falência. Famílias que já haviam feito reservas de imóveis populares perderam tudo. E não pense que isso é apenas um problema de grandes cidades. Em cidades pequenas de Dakota do Norte e Missouri, paradas de caminhoneiros, cafés, serralherias, negócios que vivem do movimento gerado pela indústria já estão fechando as portas. Que tipo de país estamos construindo quando nem o esforço é garantia de futuro? Enquanto isso, o mercado financeiro, sempre rápido para reagir a maus presságios, vem registrando quedas sucessivas. O índice de confiança do consumidor, segundo a Universidade de Michigan, caiu ao nível mais baixo dos últimos 14 anos. E é fácil entender o porquê. Quando o cenário que deveria inspirar crescimento vira um cemitério de projetos inacabados, até o otimismo mais teimoso se retrai. Mas o que ninguém quer admitir é ainda mais alarmante. Esses projetos cancelados eram apenas a ponta do iceberg. Nos bastidores, centenas de acordos de investimentos que nem chegaram a ser anunciados já foram engavetados. Parques industriais, centros de distribuição, laboratórios de tecnologia, tudo abandonado antes mesmo de sair da prancheta. E aqui está o choque. Isso não é mais sobre uma guerra comercial, é sobre um redesenho completo do mapa econômico mundial, e os Estados Unidos estão ficando de fora. Enquanto empresas na Alemanha, Japão e Austrália se reorganizam para receber o capital chinês redirecionado, a América observa, paralisada, a caravana passar. O capital não aceita vácuo. Ele se move. E agora, ele está movendo o futuro longe dos Estados Unidos. Você está preparado para viver em um país onde as grandes oportunidades vão para outro lugar? A realidade é dura. Projetos abandonados não voltam sozinhos. Investidores traídos não perdoam facilmente. Economias que param de crescer começam a apodrecer. E essa podridão não aparece de um dia para o outro. Ela se infiltra, ela corrói.
Começa no desemprego, avança pela queda de consumo, desemboca no fechamento de escolas, na deterioração de hospitais públicos e na violência social. Se você quer entender para onde estamos indo e, mais do que isso, se preparar para o que vem, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização dessa história que, acredite, ainda vai piorar antes de melhorar. E se você acredita que mais pessoas precisam saber o que está acontecendo por trás dos discursos vazios, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos construir uma nova consciência, porque o futuro pertence a quem não fecha os olhos. Você pode sobreviver a uma bolsa de valores quebrando. Pode resistir a um boom de desemprego. Pode até suportar ver arranha-céus abandonados. Mas há algo que uma nação não sobrevive: a fome. E a fome não começa quando falta comida nos supermercados. Ela começa muito antes, quando o campo morre. Enquanto a guerra econômica entre Estados Unidos e China escalava diante dos olhos do mundo, Pequim escolheu um novo alvo. Desta vez, não foram as fábricas. Não foram os mercados financeiros. Foram os agricultores. Foi o solo. Sem levantar uma única arma, a China impôs uma tarifa de 84% sobre produtos agrícolas americanos, fechando as portas para um dos setores mais simbólicos da economia dos Estados Unidos. Você acha que essa decisão foi aleatória? Nada poderia estar mais longe da verdade. O campo americano é mais do que apenas economia. É símbolo. É raiz. É a alma de uma nação construída na promessa de que a terra, trabalhada com esforço, garantiria prosperidade para todos. Ao mirar no campo, a China não só atingiu as finanças americanas, atingiu a identidade nacional. Antes dessa guerra tarifária, a China era o maior mercado de exportação de soja dos Estados Unidos. Em alguns estados, como Iowa e Illinois, até 40% da produção agrícola tinha um único destino: Pequim. Agora, esses grãos apodrecem em silos superlotados, sob o sol implacável de um outono que não trouxe colheita, mas trouxe desespero. Em pequenas cidades espalhadas pela América rural, o impacto é imediato e devastador. Jake Sullivan, agricultor de soja no Kansas, conta como viu o preço de seu produto despencar mais de 45% em apenas 8 meses. A cada tonelada que vendia, perdia dinheiro. Até que, um dia, simplesmente parou de vender. Deixou seus campos vazios, fechou sua propriedade temporariamente, mandou seus funcionários para casa, sem previsão de volta. Em Nebraska, famílias inteiras que há gerações dependiam da plantação de milho, agora lutam para renegociar hipotecas, desesperadas para não perder as terras herdadas de seus avós. Em Missouri, pequenos fornecedores de fertilizantes, tratores, sementes e insumos agrícolas relatam quedas de 60%. 70%, 80% em seus negócios, porque, sem vender colheitas, ninguém compra. E aí, você se pergunta, se o interior do país para o que acontece com o restante? Não é apenas uma crise dos agricultores, é uma crise em cadeia. Caminhoneiros que transportavam soja, milho e trigo, agora têm seus caminhões estacionados e vazios. Postos de gasolina que abasteciam esses transportes veem suas vendas minguarem. Pequenos restaurantes que serviam trabalhadores rurais fecham as portas uma a uma. Escolas públicas em regiões agrícolas enfrentam cortes, com menos impostos para financiar professores e programas educacionais. Em vez de restaurar o comércio, surgem pacotes de assistência emergencial, cheques temporários que não chegam nem perto de cobrir as perdas reais, subvenções que mais insultam do que ajudam porque o agricultor americano não queria esmola, ele queria mercado. Mas como manter a dignidade quando sua vida inteira depende de forças que você não pode controlar? E o mais cruel é que essa crise foi, em grande parte, evitável. A China não apenas impôs tarifas, ela encontrou novos parceiros. Enquanto os Estados Unidos assistiam sua soja apodrecer, o Brasil batia recordes de exportação. Enquanto os produtores americanos viam seus contratos evaporarem, a Argentina assinava acordos bilionários. A China redirecionou sua demanda para países dispostos a fazer negócios sem guerras de tarifas. O mercado agrícola global se rearranjou e, para muitos, sem volta. E aqui mora outra pergunta que assombra as noites dos produtores americanos. Quando o comprador encontra um novo fornecedor, por que ele voltaria? O golpe é duplo. Perdemos o presente e arriscamos perder o futuro. Na Carolina do Norte, uma cooperativa agrícola reportou que, pela primeira vez em 50 anos, não terá lucro para distribuir entre seus membros. Em Dakota do Sul, agricultores estão vendendo seus equipamentos a preços de sucata para pagar dívidas. No Texas, terras agrícolas estão sendo leiloadas para fundos de investimento estrangeiros, os mesmos contra os quais Trump prometeu proteger o país. Ironia ou tragédia? Porque enquanto o discurso oficial fala em patriotismo, defesa da América, os fatos no chão são outros. Os patriotas rurais estão sendo sacrificados e, pior, estão sendo esquecidos.
Em pouco tempo, as cidades também sentirão os efeitos. Com a produção agrícola em colapso, os preços de alimentos começam a flutuar. Alguns itens sobem, pressionando famílias urbanas já sufocadas por inflação. Outros desaparecem das prateleiras, desorganizando cadeias de abastecimento. O que começa como um problema dos agricultores rapidamente se transforma em um problema nacional. Quantas crises simultâneas uma sociedade consegue suportar antes de quebrar? A resposta, como tantas outras nesta nova era de instabilidade, é sombria. O campo americano que um dia alimentou o país e o mundo está em estado crítico, não por causa de pragas, não por causa do clima, mas por causa de decisões políticas tomadas a milhares de quilômetros das fazendas. E o preço disso? Não será medido apenas em dólares, será medido em sonhos arruinados, em famílias dispersas, em comunidades fantasmas. Em uma guerra, você pode resistir aos inimigos. Mas quando seus amigos começam a ir embora, é sinal de que algo muito mais profundo e irreversível está acontecendo. E é exatamente isso que está se desenrolando agora diante dos olhos da América, o abandono de seus aliados mais antigos e fiéis. Enquanto a tensão comercial entre Estados Unidos e China se transformava numa batalha global, a Europa, o Canadá e o Japão, pilares históricos das alianças econômicas e políticas americanas, começaram a tomar um rumo inesperado, virar as costas para Washington. E o que parecia impensável há poucos anos agora se desenrola como uma cena lenta. A América se isolando, não por imposição externa, mas por suas próprias escolhas. O primeiro grande sinal veio da União Europeia. Após Trump impor tarifas pesadas sobre o aço e o alumínio europeu, Bruxelas respondeu na mesma moeda. Novas taxas sobre produtos americanos como jeans, motos Harley Davidson e Bourbon do Kentucky. A retaliação foi simbólica e estratégica, mirando em ícones culturais dos Estados Unidos. Mas o que parecia apenas um jogo de pressão virou algo muito mais sério. Em 2025, a União Europeia assinou o maior acordo comercial da história recente com a China, facilitando a entrada de produtos chineses e priorizando investimentos em tecnologia, infraestrutura e energia renovável, setores que antes eram dominados por empresas americanas. Durante décadas, os Estados Unidos foram o centro gravitacional do comércio global. Hoje, assistem à criação de um novo eixo econômico, onde são apenas espectadores e não protagonistas. Enquanto isso, no Canadá, o impacto das tarifas americanas sobre o aço e o alumínio foi sentido como uma traição. O país vizinho, historicamente um dos parceiros comerciais mais confiáveis dos Estados Unidos, viu bilhões evaporarem em perdas de exportação. A resposta de Ottawa foi rápida e feroz. O cancelamento de projetos conjuntos energéticos e o redirecionamento de contratos de fornecimento de gás e petróleo para a Europa. Em Alberta, trabalhadores que construíam oleodutos destinados a exportações para os Estados Unidos foram demitidos em massa. O premier da província declarou em uma coletiva de imprensa carregada de emoção que o Canadá deve buscar parceiros que respeitem acordos, não aqueles que os sabotam no primeiro sinal de tensão. E aqui surge uma pergunta que ecoa de costa a costa. Quantos aliados você pode perder antes de perceber que está lutando sozinho? No Japão, o movimento foi ainda mais silencioso. O país asiático, antes considerado a âncora leal da estratégia americana no Pacífico, começou a diversificar suas alianças econômicas. Negociações secretas com Pequim floresceram. Empresas japonesas que, antes, exportavam predominantemente para os Estados Unidos, começaram a reorientar seus mercados para a China, o Sudeste Asiático e até mesmo a África. Em Osaka, uma das maiores fábricas de autopeças da região anunciou que, pela primeira vez em sua história, seu principal cliente não seria mais a Ford ou a GM, mas uma montadora chinesa emergente. O simbolismo era inescapável. E a reação de Washington? Discursos inflamados sobre patriotismo e autossuficiência. Promessas de acordos bilaterais melhores, mais justos, mais vantajosos que até agora não saíram do papel. Enquanto isso, as estatísticas contam a história verdadeira. As exportações americanas para a União Europeia caíram 18% em 12 meses. O fluxo de investimentos canadenses nos Estados Unidos despencou 29%. As importações japonesas de produtos americanos recuaram 24%, enquanto as chinesas cresceram 17% no mesmo período. Até mesmo países historicamente próximos dos Estados Unidos, como a Austrália e a Coreia do Sul, começaram a assinar memorandos de entendimento com a China para expandir comércio e investimentos. A pergunta que surge, desconfortável e urgente, é simples. Se todos estão diversificando seus laços, o que resta para quem fica para trás? O maior erro estratégico de Washington foi assumir que alianças se sustentam sozinhas, que décadas de cooperação militar e econômica seriam suficientes para garantir lealdade eterna. Mas no mundo dos negócios, a lealdade é medida em resultados, não em memórias.
Quando a América se tornou imprevisível, impondo tarifas sem aviso, rompendo acordos comerciais centenários, insultando líderes aliados em conferências internacionais, a confiança evaporou. E sem confiança, não há parceria que sobreviva. Não se trata apenas de economia. No campo militar, a União Europeia anunciou a expansão do projeto PESCO, Cooperação Estruturada Permanente, uma iniciativa de defesa europeia independente da OTAN e, portanto, independente dos Estados Unidos. No Canadá, propostas de parcerias de segurança energética com a Europa reforçam a ideia de que, se necessário, Ottawa pode redesenhar suas alianças estratégicas. No Japão, analistas de defesa já discutem abertamente a possibilidade de um realinhamento militar mais flexível, ponderando os interesses de Pequim e Washington, algo impensável há uma década. Essa não é uma crise de comércio, é uma crise de identidade, de credibilidade, de futuro. As rachaduras começaram a aparecer nos grandes números. A queda nos índices de confiança, o encolhimento das exportações, a retração dos investimentos. Mas agora, a crise ganhou um rosto. Agora, ela bate à porta de milhões de americanos que jamais pensaram que estariam na fila do desemprego. O colapso já não é mais uma previsão. É a nova realidade. Em poucas semanas, os pedidos de auxílio-desemprego dispararam para 242 mil, o maior salto desde o colapso de 2008. As manchetes tentam dourar a pílula, falando em ajustes sazonais e recalibração do mercado de trabalho. Mas quem está na fila do seguro-desemprego não lê manchetes. Ele sente a incerteza, dia após dia. E o impacto é devastador, principalmente porque não respeita fronteiras. Em Michigan, fábricas de autopeças reduziram turnos, encerraram contratos temporários e começaram a demitir veteranos de décadas. Em Ohio, uma empresa de robótica que planejava abrir uma nova linha de montagem suspendeu a expansão indefinidamente, mandando embora engenheiros e operários altamente qualificados. Enquanto isso, grandes redes de varejo, que já balançavam sob a pressão do comércio online, começaram a tombar. Domino's anunciou o fechamento de dezenas de lojas, deixando motoristas de entrega e cozinheiros em busca de qualquer oportunidade. Bed Bath & Beyond fechou mais de 400 lojas, atingindo não só caixas e gerentes, mas toda uma cadeia de fornecedores que dependia desses contratos. Imagine isso. Você trabalha por anos em um emprego modesto, paga suas contas, sonha em subir um degrau e, de repente, descobre que o seu salário simplesmente desapareceu. Não por culpa sua. Não por má gestão, mas porque as bases da economia que sustentavam sua vida foram erodidas por decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância, e isso é só a ponta do iceberg. Os pequenos negócios, muitas vezes considerados o coração da economia americana, estão sendo dizimados. Em Ohio, uma tradicional lanchonete familiar fechou as portas depois que a fábrica local, sua principal fonte de clientes, encerrou atividades. Em Texas, um fornecedor de materiais de construção que dependia de novos projetos industriais viu suas encomendas caírem 70% em apenas 3 meses. As estatísticas começam a pintar o retrato do que as ruas já sentem. Queda de 22% no número de novos pequenos negócios abertos no último trimestre. Aumento de 19% nas falências pessoais em relação ao ano anterior. Crescimento de 27% nas execuções hipotecárias nas regiões rurais. E a classe média? Aquilo que já foi chamado de a fortaleza da América, agora parece mais um campo minado de insegurança e medo. A crise no emprego é apenas o primeiro anel do colapso. O segundo é o colapso da moradia. Enquanto o desemprego cresce, o mercado imobiliário começa a se desfazer. Os preços dos aluguéis disparam nas grandes cidades, tornando impossível para famílias endividadas manterem seus lares. Em Atlanta, um relatório recente mostrou que 27% dos inquilinos estão atrasados no pagamento do aluguel, o maior índice desde a crise financeira. Em Denver, o número de famílias despejadas aumentou em 35% nos últimos 4 meses. E a provocação que ecoa é cruel. Se perder o emprego já é um golpe devastador, o que dizer de perder também o teto? Enquanto isso, bancos de alimentos em cidades como Chicago e Los Angeles relatam filas dobrando de tamanho, com novas famílias, muitas das quais jamais haviam pedido ajuda antes, buscando cestas básicas para sobreviver. Não estamos mais falando de margens da sociedade. Estamos falando de trabalhadores que, até pouco tempo atrás, pagavam impostos, faziam planos, compravam casas. E onde está o plano de recuperação? A resposta oficial é um misto de slogans vazios e promessas frágeis. Iniciativas de estímulo econômico são lançadas em conferências pomposas, mas no chão das cidades o dinheiro não chega ou chega tarde demais. E tudo isso gera outro efeito:
o desespero social. Em Detroit, protestos espontâneos contra despejos reúnem centenas de famílias que, sem opções, ocupam casas abandonadas. Em Phoenix, grupos de desempregados se reúnem em praças públicas para protestar contra os cortes em programas de auxílio. A sensação de colapso iminente se espalha como fumaça, densa, sufocante e inescapável. O que vemos hoje é uma América onde o contrato social começa a se desfazer. Não porque o povo desistiu, mas porque o sistema falhou em cumprir sua parte. E tudo isso alimenta uma nova tensão, a polarização. O desemprego, a pobreza e o desespero não nascem no vácuo. Eles criam um terreno fértil para radicalismos, para rupturas políticas, para movimentos que prometem soluções fáceis para problemas extremamente complexos. Quantas vezes a história já nos mostrou que grandes quedas não começam com tanques, mas com desempregados, famintos e esquecidos. E se ainda resta alguma dúvida sobre a gravidade da situação, considere isso. Especialistas projetam que, se a tendência atual continuar, os Estados Unidos poderão ver a maior retração econômica em 80 anos, superando até a Grande Depressão em impacto social. A questão já não é mais se, é quando e quanto vamos perder antes de acordar. Toda aposta tem um preço. E o problema com apostas políticas é que quando elas dão errado, quem paga a conta não é quem apostou. É o povo, é a sociedade, é o futuro. Hoje, ao chegarmos a este momento decisivo, precisamos encarar, sem filtros e sem ilusões, o que realmente aconteceu. Durante anos, venderam a ideia de que bastava forçar o mundo a respeitar a América novamente. Que bastava erguer barreiras, impor tarifas, desafiar aliados, intimidar rivais. Que a força bruta da economia americana era suficiente para dobrar qualquer resistência. Mas a realidade respondeu de forma implacável. Olhando para trás, é quase poético perceber como tudo foi construído sobre uma promessa vazia. A promessa de uma América mais forte, mais respeitada, mais próspera. Mas o que se vê, olhando pelas vitrines fechadas, pelas fazendas abandonadas, pelas filas de desemprego e despejo, é algo muito diferente. Uma América mais isolada, mais dividida, mais vulnerável. E isso não aconteceu da noite para o dia. Não é apenas uma crise econômica, é uma crise de propósito. Porque, no fundo, a questão mais urgente que paira sobre todos nós não é apenas como reconstruir a economia. É como reconstruir a confiança. Confiança nas instituições. Confiança nos líderes. Confiança de uns nos outros. E essa é, talvez, a tarefa mais difícil de todas. Uma nação pode imprimir dinheiro, pode cortar juros, pode fazer pacotes de estímulo trilionários, mas confiança? Confiança é conquistada, é cultivada, é construída no detalhe, na palavra honrada, no compromisso cumprido, no respeito aos pactos invisíveis que sustentam uma sociedade. E a pergunta que se impõe é brutal. Depois de tudo isso, ainda somos capazes de fazer esse trabalho? Não será fácil, será doloroso, será demorado, será muitas vezes humilhante. Porque reconstruir exige reconhecer os próprios erros. Exige humildade para admitir que as escolhas feitas em nome de uma vitória ilusória nos trouxeram a este abismo. E aqui está o que ninguém quer ouvir, mas todos precisam entender. Não existe solução mágica. Não existe herói que vá aparecer para nos resgatar. Não existe atalho. A única saída real é coletiva. É feita de escolhas difíceis, de debates honestos, de reconexão com os princípios que tornaram a América grande uma vez e que agora parecem tão distantes. É preciso reaprender a construir, não muros, mas pontes, com aliados, com parceiros comerciais, com as próprias comunidades internas. É preciso reaprender que a verdadeira força de uma nação não se mede pelo número de tarifas que impõe, mas pelo número de portas que consegue abrir para seus produtos, para suas ideias, para seus valores. E enquanto essa reconstrução não começar, o risco é claro. Continuaremos perdendo. Perdendo mercados, perdendo empregos, perdendo aliados, perdendo gerações inteiras para o cinismo e o desespero. Mas talvez ainda haja uma faísca. Talvez, as fábricas vazias e dos campos abandonados, exista também um espaço para uma nova consciência. Uma consciência que entenda que o patriotismo verdadeiro não é gritar slogans, é trabalhar para que todos possam prosperar. Que entenda que liderança verdadeira não é impor pelo medo, é inspirar pela confiança. E que reconheça que reconstruir não é sinal de fraqueza. É o maior ato de coragem que uma nação pode ter. E agora eu pergunto a você que acompanhou essa jornada até aqui. Você está disposto a encarar a realidade e a fazer parte da reconstrução? Ou vai fechar os olhos enquanto o país afunda lentamente, convencido de que ainda há tempo de sobra para agir? Porque o tempo já está acabando.
O que virá a seguir depende de escolhas feitas agora, de atitudes tomadas hoje, de pessoas comuns que decidem que já basta de ilusão, que é hora de trabalhar, de unir, de construir de novo. E se você chegou até aqui, você já é parte dessa consciência. Por isso, se você acredita que juntos podemos mudar o rumo dessa história, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para receber cada novo conteúdo que vamos trazer, analisando os próximos movimentos dessa crise e as possibilidades reais de reconstrução. Deixe seu like se esta mensagem ressoou em você. E comente abaixo. O que você acredita ser o primeiro passo para reconstruir a América que todos nós merecemos? Sua opinião importa. Sua voz é parte dessa transformação. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Obrigado por ter coragem de olhar para a realidade sem filtros. Obrigado por fazer parte desta comunidade que não aceita a apatia como resposta. Este é só o começo. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.